Você é melhor do que isso. Gente, muito bom dia, uma excelente manhã de segunda-feira, porque não um dia, né? Uma semana de graça, de bênção. Essa aqui é a última segunda-feira do mês agora de junho, né? Ontem eu estava ministrando na igreja sobre a importância da gente vencer a vitimização. Eu não tenho aqui muito tempo para poder falar sobre isso para você, mas eu gostaria de ler contigo um texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. O texto termina afirmando que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A história de Jabes, ela está dentro de um contexto interessante. Aqui no capítulo 4 de 1 Crônicas, é um capítulo de genealogia. Desde o primeiro capítulo, né, de 1 Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o próprio capítulo 4 que nós estamos lendo, são capítulos de genealogia. Significa afirmar que você vai ler fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. E aí, quando chega na altura do verso 9 do capítulo 4, o escritor faz uma pausa e faz questão, movido pelo Espírito de Deus, de dizer, gerou Jabes, mas espera aí que deste eu preciso falar melhor. Ele foi diferente, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Este marcou o tempo dele, ele marcou a geração dele. E aí você me pergunta, pastor, mas isso é porque vai ver, ele nasceu favorecido? Não, muito pelo contrário. A Bíblia afirma que o nome dele, inclusive, foi dado como Jabes, porque o início dele foi traumático. A mãe sofreu demais no parto, foi um parto muito doloroso. Ele sofreu fruto de muitas dores, mas decidiu não ficar neste lugar. E quando eu digo lugar, no lugar da dor, no lugar da vitimização, no lugar de coitadinho de mim. E hoje eu gostaria de falar com aqueles, e eu entendo que existe ainda este grupo de pessoas que tem uma tendência muito grande de se manter num lugar de vítima. Tem uma inclinação para apontar culpados para ele estar onde está hoje. Apontar o dedo para os outros e dizendo a culpa é de todo mundo, se o mundo melhorasse, se o mundo mudasse, se o governo mudasse, se o pastor mudasse, se o meu chefe mudasse, se tudo fosse diferente, então quem sabe a minha vida poderia ser melhor. É por isso que eu comecei o áudio de hoje chamando a atenção para essa frase, você é melhor do que isso. Por favor, eu gostaria que essa frase entrasse no teu coração, ardendo, queimando nessa manhã. Você é muito melhor do que isso. Merece muito mais do que dó, merece muito mais do que pena dos outros. Eu olho para o Jabes e vejo que mesmo tendo uma origem de dores, ele não decidiu ficar neste lugar. Ele não conseguiu se esconder atrás de uma origem difícil, complicada de sofrimento, como muita gente faz. Ele decide mudar e toda mudança começa com uma decisão. Ele invoca a Deus. Ele ora, ele pede a bênção, ele pede o favor, ele pede a proteção, ele pede que o Senhor aumente, inclusive, os termos, a capacidade dele, ele pede que a mão de Deus esteja sobre ele, inclusive que ele seja livre do mal. Oração, inclusive, que Cristo nos ensinou no Pai Nosso. Livrai-nos do mal, disse o Senhor Jesus. E a palavra termina dizendo que Deus ouviu a oração de Jabes. Eu gostaria de convidar você com mais tempo, com mais cuidado, que você olhasse para essa oração, para essa atitude de Jabes, para que você, quem sabe, você possa se identificar com esse comportamento dele, que fez com que ele deixasse um lugar de dor, de sofrimento, e fosse para um lugar onde ele marcou o tempo dele, onde ele fez a diferença, onde o escritor teve que parar e dizer, esse foi diferente. Eu penso que todo lugar que você pisar a planta dos pés, que você passar, seja na sua empresa, no seu condomínio, na sua igreja, por que não, na sua escola,
academia, onde você malha, você precisa marcar de forma positiva com a sua passagem. É como se as pessoas, o dono daquela empresa dissesse: olha, nós já tivemos vários gerentes aqui, já passou fulano, e quando o seu nome for mencionado, e peraí que desse aqui eu tenho que falar diferente, porque esse aqui foi mais ilustre que os demais, este foi o melhor gerente que nós já tivemos aqui. Ah, querido, feliz o cristão que marca de maneira positiva o tempo dele. A minha oração nesta manhã é que você tome a decisão de ser uma pessoa marcante, que de forma positiva Deus possa te usar, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela palavra de hoje, obrigado por mais uma manhã, desta vez de segunda-feira, e que ao longo do dia de hoje possamos aceitar o chamado, a missão, o desafio de fazer a diferença por onde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus é o nosso pedido, é a nossa oração. Amém e graças a Deus.